Olá, pessoal! Tudo bem? Estão preparados para a nossa sexta videoaula? Eu estou preparado. E vocês? E aí? Já sabem dos procedimentos básicos, né? O fone de ouvido, da garrafinha. Muito importante, né? Beber água. E vocês fizeram o que eu solicitei na última videoaula? Chamaram uma pessoa para assistir com vocês? Se não chamaram, chame dessa vez. E se chamou, me conta como que foi essa experiência da pessoa, o que que ela achou. Me manda um e-mail, manda um WhatsApp. Então vamos lá, né? Iniciar a nossa sexta videoaula. Professor Leandro Santana. Fala, esse é meu professor. Isso aí. Comunicado importante. Eu recebi esse comunicado, estou repassando para vocês, né? O Brasil ao retorno das atividades normais aí após a pandemia da Covid-19. O país vai precisar de muitos profissionais qualificados. E você? Eu estava falando de preparado, né? Já está preparado para esse novo cenário? Eu sei que vocês estão se preparando, mas é muito importante estar preparado, né? Para você, quando esse momento de pandemia passar, a gente chegar no momento certo e poder estar qualificado e conseguir aquele sonhado emprego ou aquele novo cargo. Então, vamos aí se preparar, continuar se preparando para que a gente possa estar na frente, né? E a gente vai informar assim que o governo autorizar o retorno das nossas aulas. E a nossa costumeira revisão. Vamos lá ver o que nós falamos brevemente aí na última videoaula. Falamos sobre a evolução da logística, né? Assistir o filmezinho, gostaram? Mostraram para a criança também. Eu gostei muito daquele vídeo, então eu ia passar para vocês, aproveitei a oportunidade, passei. E aí? Também eu quero ver os comentários, né? Aliás, o que me deixa muito feliz também com relação à participação de vocês nas atividades, está cada vez vocês mostrando muito mais interesse. Aliás, né? Isso também tem que ser uma motivação, né? Tem que ter uma força interior, uma vontade para ir de encontro àquilo, né? Estar preparado. Vimos conceitos básicos aí de importação, exportação, container. Falamos também sobre impostos, quem gosta de pagar muito, quem não gosta de pagar e a importância dos impostos, né? Falamos uns termos muito utilizados em qualidade, né? Que é não conformidade, melhoria contínua, ação de contenção e corretiva, e inclusive foi uma das questões aí da atividade, que vocês têm até o dia 2, hein? Aproveitem e façam essa lição, entregue, fiquem em dia com as atividades, não só com as atividades, como assistir as aulas aí durante a semana. Tem o controle, né? Vocês colocam lá o nome em comentários e aí vai sendo registrado a frequência de vocês. Ação corretiva, né? Ação de contenção. Em que situação tomar, né, uma ação de contenção, ação corretiva? Principalmente, eu gosto muito de falar de ação corretiva, né? Porque a ação corretiva é a ação que você toma e tem que ser tomada na raiz do problema para que o problema não reincida, que ele não torne a ocorrer novamente. Ouvimos também, né, o áudio do Jornal da CBN para o estudo de caso, que também objeto da atividade aí que vocês têm que entregar até o dia 2. Se tiver dúvida, não hesite em chamar.
tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. E na aula de hoje, hein? O que nós vamos falar dentro dessa sopa de letras aí? Já falamos bastante coisa, hein? Mas vamos lá. O que será falado na aula de hoje? Logística. Poxa, o curso é de logística, mas vamos ver agora essa relação entre a logística e a cadeia de suprimentos. O famoso SCM, Supply Chain Management. Repitam comigo. Supply Chain Management. Deixa eu ver. Não, mais uma vez. Vamos lá, vamos treinar. Supply Chain Management. Melhorou agora, hein? Então vamos ver o que significa esse supply chain, a importância do supply chain. Então, supply chain management é a gestão da cadeia de suprimentos. Supply chain management em inglês, né? Ou GCS, gestão da cadeia de suprimentos. O que envolve isso aí? Muito importante, né? Nós vimos em administração que qualquer campo de atuação a gente precisa ter planejamento, precisamos ter controle. E dentro do supply chain, né? Esse planejamento e controle está ligado a abastecimento, a aquisição, ou seja, aquisição, compra, né? Produção, produzir, né? E todas as atividades logísticas. Também está ligada à coordenação e colaboração com os parceiros, né, dos canais, que podem ser fornecedores, os famosos Tier 1, 2, 3. Vamos ver o que significa esses tiers e os clientes, né, os clientes. Bom, em essência, a gestão da cadeia de suprimentos integra a oferta e a gestão da demanda dentro das empresas. Já falamos, né? De oferta e demanda. Oferta, aquilo que eu disponibilizo, aquilo que eu produzo, que eu ponho disponível para o mercado. E a demanda é aquilo que é consumido. Então vamos lá. Então, o Supply Chain Management é uma abordagem mais ampla que envolve questões aí fundamentais à cadeia de suprimentos. As estratégias funcionais, estrutura organizacional, tomada de decisão, administração de recursos, funções de apoio, sistemas e procedimentos. Vejam a amplitude que é o SCM, o Supply Chain Management. Já a logística, né? Se eu disse que o supply chain é mais amplo, então a logística é parte do supply chain. Tá? Então o que a logística trata? De planejamento também, implementação, controle, e controla o fluxo, né? Tanto adiante quanto o reverso. Armazenamento de materiais, serviços, informações aí relacionadas de forma eficiente e eficaz. Ou seja, eficiente está ligado ao método e eficaz está ligado ao resultado, entre o ponto de origem e o ponto de consumo. Para quê? Satisfazer as necessidades aí dos clientes. Bom, em síntese, o que significa logística, né? Significa abastecer, suprir. Em logística a gente fala bastante de suprimentos. Eu sempre uso a palavra suprimentos, né? Logística, abastecer. Abastecer alguém com algo, com alguma coisa. Quando a gente fala de supply chain, a gente tem que pensar numa visão holística, ou seja, do grego, né? Holo. O que é o holo? O todo, eu estou do alto. Eu estou tendo uma visão
holística, uma visão do todo. Se é uma visão do todo, ela é uma visão global. Agora, muito importante, né? Se eu disse que a logística é parte do supply chain e o supply chain é mais amplo, isso que tem sido observado nas literaturas mais atuais, que abordam que o supply chain é mais amplo que a logística. Porém, o foco está na contextualização aí do supply chain, que amplifica os conceitos nos fornecedores, de seus fornecedores e da mesma forma no pós-venda. Então, temos aqui uma estrutura de uma rede de cadeia de suprimentos. Ou seja, está vendo aqui esse ponto mais escuro aqui, ó, é a empresa focal. Vamos imaginar que esse ponto focal, eu gosto sempre de dar o exemplo, que eu trabalhei muitos anos nessa área da automobilística, que é uma empresa automobilística e que dentro dessa estrutura existem os fornecedores e os clientes. E os fornecedores, eles são divididos por níveis. Ou seja, os fornecedores de nível 1, não que eles tenham excelência, eles são os melhores, não. Isso quer dizer que eles estão fornecendo de forma direta. Fornecedores de nível 1, Tier 1, são os que fornecem direto para a montadora. E os níveis 2, 3, 4 e assim por diante, eles fornecem de forma indireta. Por exemplo, um Tier 3 pode ser um fornecedor de matéria-prima, ou seja, ele produz o aço, que por sua vez, o fornecedor de nível 2 vai fazer uma transformação nesse aço e vai fornecer para o de nível 1, que vai fazer uma transformação final, que vai entregar direto para a montadora. Então, os tier quer dizer a proximidade que tem com a empresa focal. Agora, clientes de nível 1, quem são? Por exemplo, a montadora, ela produz. Quem que é o cliente principal da montadora? São muito bem, as concessionárias. E por sua vez, as agências. E depois, quem é o cliente final? Somos nós. Quem que vai comprar o carro? Às vezes, a montadora tem aquela campanha de portas abertas e vai e compra, mas não é uma prática normal. Por quê? Se fizer isso, acaba com quem? Com o principal cliente dela, que são as concessionárias. Então, Tier 1, fornecedor direto. O Tier está ligado à proximidade da empresa focal. Quem fornece direto é um Tier 1 e indiretamente são os demais. De uma outra forma, né, demonstrando esse gráfico aqui, essa ilustração, então temos essa daqui. Então olha só, aqui ó, a indústria principal, que é a empresa focal. Aqui os que entregam diretos, né, para a indústria principal, e os indiretos, Tier 2, 3 e assim por diante. E depois, para quem? Os atacadistas. Seria quem? As concessionárias, né? Os varejistas, nesse caso seria as agências, e até chegar no consumidor final. E isso é um ciclo constante, né? A cadeia de suprimentos, ela não para, não pode parar. E no vídeo da evolução da logística também tem sobre a gestão da cadeia de suprimentos. Bom,
A gestão da cadeia de suprimentos, ou Supply Chain Management possui aí 4 categorias. E a primeira delas é o planejamento. E o que envolve aí o planejamento de um supply chain? Previsão de demanda, né? Eu preciso saber quanto que o pessoal está disposto a comprar. Então, tem que ser planejado antes que eu saia produzindo, né? Eu tenho que ter o meu preço, eu tenho que formar o meu preço e se preocupar também com o meu custo. Eu tenho que ter um custo reduzido cada vez mais para que eu precifique de modo que eu seja competitivo e tenha rentabilidade. Eu tenho que preocupar também nesse planejamento com o meu estoque, aquilo que eu tenho de material no meu estoque para produzir, do meu estoque em produção e do meu estoque de produtos acabados. Então, eu tenho que ter tudo isso bem planejado para que eu não produza além ou que fique faltando algum componente que vai deixar de produzir por conta disso. Uma outra categoria muito importante para o supply chain é a categoria de compras, ou seja, aquisição, né? E uma das grandes preocupações da área de compras é comprar com menor ou melhor preço possível para que eu possa também fazer o meu melhor preço. Além disso, eu tenho que ter fornecedores qualificados, aqueles que vão garantir a qualidade do meu produto final para que eu possa satisfazer os meus clientes. Uma área que tem que estar bem relacionada aí com o supply chain dentro de compras é o contas a pagar. Porque de repente, se não haver essa conexão, eu posso deixar de pagar o meu fornecedor e não ser abastecido. E aí de repente eu faço um pedido e o meu fornecedor fala, olha, infelizmente eu não te entreguei porque você não honrou com o pagamento, e aí compromete toda a cadeia logística. Produção, né? Uma outra categoria importante. Eu tenho que pensar, né, nas minhas instalações, nos meus maquinários, na minha mão de obra. Eu tenho que planejar isso para que atenda o meu cliente final. E sempre preocupando em fazer cada vez melhor, né? Desenvolvendo produtos cada vez melhores. Então, não falamos de melhoria contínua? Aqui também precisamos aí trabalhar com melhoria contínua, ter cronograma de produção, né? Saber priorizar, saber a quantidade certa, entregar na hora certa. Isso é muito importante aí para a categoria de supply chain. Todas as categorias do supply chain são importantes e cada uma delas tem a sua devida importância. Uma outra categoria muito importante, né, é a gestão de entregas. Não adianta eu planejar, comprar, produzir se eu não tiver uma gestão de transportes. Saber entregar os meus pedidos, né? E essa categoria está relacionada com a estratégia, né? Que tipo de modal, que forma de transporte eu vou realizar para que o meu cliente fique satisfeito. Ou seja, né? A gente tem que pensar muito na satisfação do cliente. Vamos lá?
Estão lembrados aí quais são as categorias? Vamos ver. Vamos lá. Muito bem, o planejamento. E depois? Compras, produção e por último, entrega, né? Então, inclusive, quando a gente fala em entrega, em modais, né? As formas de transporte, vocês viram, fizeram a leitura, né? Que eu pedi para vocês entenderem melhor aí as vantagens e as desvantagens de cada modal. Bom, vocês já se depararam ao entrar em um estabelecimento com essas plaquinhas push e pull? Vocês sabem o que significa cada uma delas? Quem sabe? Então vamos lá. Porque nós temos aqui um falso cognato. Quando a gente ouve falar push, está pensando que é puxar, né? Então o que é o falso cognato, né? São palavras aí de grafias semelhantes, mas que têm origens distintas, ou até mesmo a sonoridade da palavra, né? Então a gente fala push, está pensando que é puxar, mas na realidade é um falso cognato, por ser uma palavra, nesse caso aqui, de língua inglesa. Então agora, olhando pela imagem, dá para perceber? Push, o que ele está fazendo? Está empurrando, tá? E o pull está puxando. Então, falso cognato. Push, empurre, e pull, push. Tranquilos? Vamos lá, continuar. Então, o que significa aí? Olha, hashtag push e pull. Então, essas palavras, né, são conceitos aí aplicados para interpretar situações diversas em uma cadeia de suprimentos. Então, muito importante aí o push e pull na cadeia de suprimentos. Push, empurrar, pull, puxar. Então, o sistema push, o que significa isso? Quando se fabrica ou inicia uma cadeia sem que haja um pedido. Nossa, eu vou produzir sem pedido? Então, o início se dá em qualquer ponto da cadeia para a posterior venda ou do consumo do produto ou serviço. O sistema traz consigo uma segurança quanto ao cumprimento de prazo e disponibilidade do produto ou serviço, porém, eu tenho que fazer uso do estoque. Exemplo, padaria. Então, quando você vai na padaria, qual que é o principal produto que você vai comprar? Muito bem, simples, né? O pão. O principal produto da padaria é o pão. Então, eu preciso, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, ficar esperando o pão sair? Não. Quando eu vou para a padaria, eu quero que tenha disponibilidade de pãozinho. Ninguém chega lá na padaria e liga e vai falar, olha, eu quero 10 pãezinhos, e quando eu chegar aí os pãezinhos estão prontos. Não, ele tem que estar pronto, ele tem que ter disponibilidade. Tá? Então, bem simples aí o exemplo para vocês entenderem que o sistema push, empurrado, né? Então, tem disponibilidade de pão quando eu for na padaria. Agora, o sistema pull, ele tem que ser fabricado, né? Iniciado através de um pedido. Então, por isso o nome puxado. E ele também pode ocorrer em qualquer ponto da cadeia de suprimentos, geralmente solicitado aí pelo cliente. Ele também é muito utilizado no sistema
just in time, ou seja, entrega na hora certa. Não faz uso de estoque. Porém, ele é perigoso. Ele traz aí insegurança quanto ao prazo ou disponibilidade imediata aí do produto ou serviço. Então, eu tenho que produzir através de pedido. Exemplo, padaria. De novo, padaria? Sim. Que tipo de produto na padaria eu tenho que fazer um pedido? Geralmente, tá? Por via de regra, eu vou fazer uma festa e quero encomendar mini pãezinhos. Não vai ter mini pãezinhos prontos. De repente, na sua padaria aí que você vai, do seu bairro, sempre tem, mas não é comum. Então, o comum é, olha, eu vou fazer uma festa e vou precisar, por exemplo, de 300 mini pãezinhos. Eu tenho que fazer o pedido e aí vão anotar e vai falar, olha, tal hora você vem aqui para buscar. Então esse é um exemplo aí de sistema puxado. Outro exemplo, CDs. Não é compact disc, aquele CD de música, não, que foi substituído pelo pendrive e outras formas. Não é não. Esses CDs são centros de distribuições, tá? Então, hashtag, eles são operados pelo sistema pull, ou seja, pelo sistema puxado, né? Então vamos ver um pouco sobre esse sistema, né? Sistema puxado, ou seja, um centro de distribuição, né? Como eu disse, também é conhecido como CD, é uma unidade aí construída por empresas industriais, retalhistas, para armazenar produtos produzidos ou mesmo comprados para revenda, com a finalidade aí de despachá-los para outras unidades, filiais ou clientes. Aí em Guarulhos, né? Nós falamos até inclusive em aula que tem centros de distribuição aí perto de vocês. E cross-docking? O que seria cross-docking? Então, cross-docking é uma operação aí na qual os produtos são roteados aos seus destinos, tão logo recebidos em um armazém ou centro de distribuição. Se eu fosse, aqui na imagem ilustra aí o que é um cross-dock. Se eu fosse no pé da letra, eu diria que o cross-docking seria atravessar a doca. Né? Atravessar a doca, um cross-docking. E ele também é um método, né? Um método de distribuição no qual a mercadoria recebida num armazém ou centro de distribuição não é estocada como seria praticamente comum até pouco tempo. Mas ela é preparada para o carregamento e distribuição ou expedição, a fim de ser entregue ao cliente ou consumidor imediatamente, ou pelo menos o mais rápido possível. Esse aí é o conceito de cross-docking. E não podia deixar de faltar, né? A atividade, valendo pontos aí, tem prazo de entrega, né? E vai ser enviado no grupo de WhatsApp, o link, para realizar essa atividade. Eu também estou criando mais um grupo de e-mails para quem ainda está com alguma dificuldade, não está recebendo as informações pelo WhatsApp. Então tem esses dois canais aí para a gente se falar, trocar mensagens, manda o que vocês acharam da aula. Não esqueçam
principalmente, né? Lembrando que essa atividade é para ser respondida até o dia 9, tá? Vou disponibilizá-la para vocês. Assim que a aula é disponibilizada, em seguida eu disponibilizo a atividade. E não esqueçam de colocar seu nome completo, a turma, para que identifique vocês aí e vocês ganhem o ponto adicional. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido essa aula. Um forte abraço e não se esqueçam de estar preparados para quando isso tudo passar.